Ei, jovem, vamos de episódio 2 do podcast Segue a Pauta. Eu sou a Aline Corrêa, audiodescritora, licenciada em Letras Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Pará, e hoje vamos conversar sobre a audiodescrição propriamente dita. Primeiramente, eu quero te apresentar a definição de audiodescrição segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que na NBR número 16.542 de 2016 afirma: audiodescrição. E é importante mencionar que na ABNT a palavra audiodescrição se escreve tudo junto, sem hífen. Recurso de acessibilidade comunicacional que consiste na tradução de imagens em palavras por meio de técnicas e habilidades aplicadas com o objetivo de proporcionar uma narração descritiva em áudio para ampliação de imagens, estáticas ou dinâmicas, textos e origens de sons não contextualizados, especialmente sem o uso da visão. Peraí, deixa eu baixar esse som aqui. Pediram da outra vez para baixar. Não é para pausar, é para baixar o som. Tá. Baixei. Tá. A gente vai aprimorando, né? Isso é o que está escrito na ABNT. Presta atenção que eu vou estar sempre conversando contigo sobre a legislação vigente, que surpreendentemente é do desconhecimento de muitos ativistas da pauta. Inclusive, como mencionei no episódio anterior, há trabalhadores, voluntários, os hobbies, os bicos e os profissionais. Então, quem se profissionalizou, como eu, está por dentro das regras do jogo, afinal, tem na audiodescrição seu ofício de vida e se atualiza sobre as normas e legislação em vigor. Esclarecido isso, e aproveito esse ponto aqui para conversar contigo sobre o meu olhar, meu lugar de fala na audiodescrição, como uma profissional da ciência da linguagem, e quando eu digo isso dessa forma, é porque eu tive N colegas que cursaram letras sem levar o curso a sério, e eu não os vejo como profissionais da ciência da linguagem, mas sim como graduados em letras. Desculpa dizer, mas se bem que em todas as graduações é assim, sempre tem aqueles que cursam, mas não se aprofundam, buscam outras áreas. Então, eu lhes digo que são áreas da linguística que fundamentam as minhas escolhas tradutórias na elaboração do roteiro da audiodescrição, mas vamos por etapas. Dito que a audiodescrição segundo a ABNT, vamos apresentar quem são os profissionais envolvidos, quem faz a audiodescrição e para quem se faz. Prioritariamente, a audiodescrição é idealizada para atender as pessoas cegas e com baixa visão, mas olha só, a audiodescrição também atende a autistas, disléxicos, pessoas com síndrome de Down e idosos. Só que não necessariamente vai funcionar para todos esses outros, porque cada pessoa é uma pessoa, cada leitor, e vou chamar o público da audiodescrição assim, cada leitor é um leitor e traz consigo suas subjetividades. Então, pode ser que um jovem autista não goste da audiodescrição e uma criança autista adore. Da mesma forma com disléxicos, idosos, etc. Papai, por exemplo, não gosta. Como a gente vai saber disso? Experimentando. Agora, quem faz a audiodescrição? Quais são os profissionais envolvidos? Vamos lá. Audiodescritor roteirista, profissional que elabora o roteiro da audiodescrição. Detalhezinho aqui, em eventos ao vivo nós também escrevemos um roteiro base, que nos norteia do essencial. Do mais, mesmo no improviso, é possível pesquisar minimamente o repertório a ser usado. Quem serão as autoridades presentes, quais os pronomes de tratamento, vocativos, etc. Audiodescritor consultor, realiza a revisão e a adequação do roteiro e da narração da audiodescrição. E na ABNT consta que convém que seja uma pessoa com deficiência visual. Por quê? Porque nós, videntes, temos um modo de perceber as imagens e nos relacionar com elas que, por vezes, não faz muito sentido a uma pessoa com deficiência visual. Algumas metáforas, expressões faciais irônicas. Assim, é importante que uma pessoa cega ou com baixa visão avalie esse roteiro para verificar a adequação dos vocábulos, se estão compreensíveis e tal. Audiodescritor revisor. Outro detalhe, muitas empresas trabalham com esse profissional aqui, mas a definição não está na ABNT, é quase que um grifo nosso. É ele quem faz a revisão geral. Aline, mas quem faz isso já não é o audiodescritor consultor? Veja, no nosso caso aqui na imagem acústica, em muitos momentos eu preciso dessa pessoa, porque há etapas da elaboração do roteiro e, sinceramente, em qualquer produção textual, chega um momento que tu não aguentas mais ler o mesmo texto. Olhar a mesma imagem. É como se o teu olhar tivesse viciado, direcionado, tu não consegues mais fazer algumas distinções necessárias. E nessa hora vem a figura do revisor, que é uma pessoa vidente, alguém que enxerga e entra em cena para observar aquilo que tu deixaste escapar, digamos assim.
Além disso, há detalhes que uma pessoa que não enxerga não vai conseguir decifrar. Por exemplo, numa cena em plano aberto, duas pessoas estão à mesa de jantar com pratos. O que tem nos pratos? É maniçoba ou feijoada? Faz diferença? As cenas seguintes é que irão dizer, porém, eu preciso passar essa informação agora. Quem tira essa dúvida para mim? Lembrando que muitos roteiros são escritos em cima do laço. Tu estás ali, virando a madrugada, porque tem que gravar no início da tarde do dia seguinte e ainda tens que dormir bem para descansar a voz. Não dá para ligar para o diretor do vídeo para perguntar. Nessa hora, o revisor auxilia em muito e em muitas outras circunstâncias. Audiodescritor, locutor ou narrador é quem realiza a narração do roteiro. Égua de novo, não fiz a audiodescrição da imagem desse vídeo, peraí. Vamos lá. Fotografia colorida em plano médio. Aline Corrêa está no estúdio, segurando o microfone profissional, usa grandes fones de ouvido, cabelos cacheados, soltos, maquiagem discreta, estilo nude. Mão direita segurando o microfone e mão esquerda espalmada, com a palma virada para frente, expondo entre os dedos um pingente de prata com a logo da imagem acústica audiodescrição, que é um coração que delineia um ouvido se transformando numa lâmpada. Sobre a imagem, o texto podcast segue a pauta com Aline Corrêa, o símbolo internacional da audiodescrição e a logo completa da imagem acústica em amarelo. Espera aí que eu vou baixar de novo aqui, que ainda tá, baixei mais. O registro fotográfico é do Vitor Peixe, o encarte é da Paroara Comunicação. Tá, voltando. Aí, dentro dessa discussão da obrigatoriedade da audiodescrição e da contratação da prestação desse serviço, há pessoas cegas e com baixa visão que afirmam não gostar ou não precisar da audiodescrição. Veja bem, primeiro é preciso considerar que a lei brasileira de... Eita! Eu tô em casa. Caminhão passando. É preciso considerar que a Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146, de 2015, é uma lei ordinária válida em todo o território nacional e que a fase de discussão sobre a importância e a aplicabilidade já ocorreu durante a tramitação dessa lei no Congresso Nacional em audiências públicas em vários estados. Dito isso, não é porque A, B ou C não gostam, não é porque o fulano, presidente da associação tal, não quer, ou o cicrano, funcionário público, acha que não precisa, que tu não vais contratar audiodescrição. Até porque a acessibilidade não se faz em âmbito individual. Eu não faço roteiro de audiodescrição para uma pessoa. Eu faço para uma coletividade. E não se faz acessibilidade para o Beltrano que frequenta este ou aquele espaço, mas para toda e qualquer pessoa com deficiência visual que venha a frequentar este ou aquele espaço. E nessa discussão é muito comum se deixar levar por alguns comentários de rejeição à audiodescrição. Não porque a audiodescrição em si não seja eficiente, mas porque essas pessoas provavelmente tiveram contato com roteiros muito ruins. Porque audiodescrever é exercício, é troca cultural, é postura vocal, é leitura interpretativa, é velocidade de raciocínio, é amplo repertório, é habilidade linguística, porque é produção textual. E em muitos eventos ao vivo de tradução simultânea, a pessoa não faz roteiro e vai falando o que consegue. E quando não é um profissional qualificado, acaba entregando frases cheias de marca de oralidade, tipo, agora está aparecendo. Gente, isso não se faz na audiodescrição. Informações, às vezes são informações sem sentido, sem métrica, sem ritmo, sem emoção, porque todo texto tem emoção, já que todo texto tem uma intenção ao comunicar. Volta ao feed aí e pesquisa lá sobre os fatores de textualidade que eu expliquei em vídeos anteriores. Por isso, é preciso muito cuidado na escolha da equipe de audiodescrição. É necessário investigar se são pessoas qualificadas e mesmo que sejam, pode ser que para aquela linguagem específica não sejam tão adequados. Eu vou te dar um exemplo da audiodescritora Patrícia Braille. Nos cursos que ela ministra, ela mesma afirma que não faz audiodescrição de projetos audiovisuais. Ela prefere imagens estáticas, se especializou nelas. Simples assim. Há muitos audiodescritores que preferem ficar apenas como roteiristas e não fazem locuções porque não gostam da própria voz, não querem, sei lá. Então, cada trabalhador desenvolve, às vezes involuntariamente, outras vezes de forma intencional, uma habilidade numa linguagem específica. Eu, por exemplo, tenho um tipo de linguagem que não gosto muito de fazer, porque a elaboração do roteiro é exaustiva, a remuneração não é legal, mas faço porque preciso trabalhar, né?
mas se eu pudesse escolher, eu não faria. E é claro que eu não vou te dizer qual linguagem é, porque eu vou espantar meus contratantes. Contudo, entretanto, todavia, eu preciso te dizer que eu dou meu sangue em cada trabalho que faço, independente de gostar ou não, tá? Do mais, te dando uma dica aqui, eu gosto muito de eventos ao vivo. Eu acho que eu tenho mais habilidade nessa modalidade, nessa linguagem, quando é ao vivo. Eu já fiz muita coisa que não gosto, viu? Mas está pagando, trabalho honesto, bora. Então, voltando à questão da contratação da audiodescrição e de uma equipe qualificada, quando a situação é pública, não dá para pensar só nesse ou naquele grupo, porque isso é muito comum em municípios pequenos. É preciso avançar e focar na cadeia produtiva de fato, em todos os profissionais envolvidos. Audiodescritores, consultores, roteirista, narrador, tá faltando quem? Locutor, revisor. Muitas das minhas ações eu não faço por mim individualmente. Se fosse para fazer só por mim, eu levaria a audiodescrição como um hobby e não como uma profissão. Só que pensando em todas as pessoas que por algum motivo não conseguem lutar pelos seus próprios direitos, seja por desconhecimento, medo ou falta de acesso, eu sigo divulgando, cobrando, alertando, fiscalizando e compartilhando experiências com quem quiser me ouvir. Afinal, só está aqui quem quer, né? Falei e não explicitei meu lugar de fala e o tempo já está em cima. Sendo assim, eu vou deixar registrado aqui que, como uma profissional da ciência da linguagem, uma das abordagens linguísticas que eu mais uso como referência é a análise do discurso. Porque eu estudei sobre o quanto os aspectos sócio-histórico-culturais nos influenciam no nosso desenvolvimento biopsicossocial. Eita, ônibus. E como tradutora, eu sou um veículo de comunicação entre um código e outro. Por isso, a audiodescrição é uma tradução intersemiótica. Lembrando que a semiótica, outra área da linguística, é a ciência que estuda os signos, as representações, e as imagens são exatamente isso, representações. E como seres humanos interagindo com seres humanos, tudo que eu vejo reage em mim, conforme as minhas experiências de vida, e eu transmito através dos meus filtros subjetivos. E nesse contexto, jovem, há pessoas e pessoas. Aline, como assim? Se uma pessoa introspectiva pela própria natureza chamar ela para fazer a audiodescrição de um show da Ivete Sangalo, vai ser um mega desafio ou um verdadeiro desastre. É por isso que muitas pessoas cegas e com baixa visão preferem não escutar a audiodescrição, porque quando é uma produção textual bem escrita e bem interpretada, até os videntes querem ter acesso. Do contrário, tem audiodescrição que está todo mundo ali torcendo para acabar logo de tão chata, prolongada e cansativa que é. Já deve ter topado com situações assim. No meio artístico é fácil identificar isso. Tu pensas num ator e imagina, nossa, ele seria um excelente apresentador. O próprio Marcos Mion, todo mundo está esperando a hora dele assumir a apresentação do Big Brother Brasil, porque ele foi excelente apresentando a Fazenda na Record. E eu vou ficando por aqui, para ir conversando com vocês em doses homeopáticas, para não assustar muito. E, sendo funcional, quem chegou até aqui, escreve aí nos comentários, pedalando ao ar livre por aí. Sobre a análise do discurso, eu vou explicitar mais lá na frente. Espero ter esclarecido um pouquinho mais sobre a audiodescrição e vamos avançando. Curte esse podcast, deixa a tua opinião, compartilha, salva e fala para o algoritmo que tu queres mais desse conteúdo no teu feed, tá? Que é para ele entender que aí... E um forte abraço e segue a pauta.